Esse? Tá ligado? Tá ligado. Boa noite, vamos dar início à coletiva de imprensa, depois da vitória de 4-3 em cima do Náutico. Passar agora as palavras para os jornalistas. Boa noite, Vaguinho, aqui é o Marcos do portal Manezinho News. Bom, o time conquistou uma vitória aí providencial, né, na briga contra o rebaixamento. Marcou 6 gols em 2 jogos, mas também levou 6 gols nesses 2 jogos. Como fazer para acertar a defesa do time para esses próximos 2 confrontos, que serão fora de casa e que serão 2 confrontos diretos também contra o rebaixamento? Qual a análise dessa vitória e como ajustar essas questões defensivas para evitar problemas nesses jogos que serão ainda mais decisivos daqui para frente, Vaguinho? Obrigado. Boa noite, Marcos. Eu acho difícil falar em ajustar agora. Acho que nós estamos tentando desde quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei já era uma das defesas mais vazadas e também o seguinte: quando eu cheguei a equipe estava 5 jogos sem fazer um gol. E eu acredito que agora foi bonito e todo mundo está vendo uma equipe que busca o gol e está conseguindo fazer. E atrás nós não estamos tomando gol porque estamos levando contra-ataque, nós não estamos levando gol porque a equipe adversária está nos sufocando, nos pressionando, não estamos. Nós não estamos assim, toda hora tem bola na área, está um sufoco. Não é isso. Veja como foram os gols contra o jogo passado e como foram os gols de hoje. 2 gols de bola parada, e as bolas paradas nem foi de um escanteio que nós tiramos, de um goleiro tirou para escanteio, não. Foi de bola que foi chutada de longe, houve um escanteio, e do escanteio tomamos o gol. Os gols que nós levamos no último jogo, que foi um escanteio que não houve, numa bola de pênalti. Rapaz, é muita coisa, então não vamos crucificar a zaga, a defesa. Somos a defesa mais vazada, vamos jogar dessa maneira, vamos tentar todo e quanto é jogo, treinar. Eu escutava assim um torcedor: o Vaguinho precisa treinar escanteio. Você acha que nós não treinamos? Você acha que nós não sabíamos que o Giancarlo batia no primeiro para o Vinícius? Tudo nós sabíamos. Agora, infelizmente, no momento ali, quem toma a decisão é o atleta. Quem está ali para fazer as execuções são os atletas. Mas tudo que tem sido feito, você pode ter certeza, Marcos e todos, está muito trabalho, está muito estudo, está muita conversa e, principalmente, todos os jogadores estão querendo. Tanto é que a gente consegue ainda nos manter nessa briga. Douglas, Rádio Cidade. Boa noite, Vaguinho. Parabéns pela vitória. Jogo totalmente maluco, intenso, do início ao final. E um jogo que podemos dizer que pode ser a virada de chave do Brusque, porque mostra uma confiança ou a retomada dessa confiança que não se tinha nos últimos jogos. Mas também é uma pergunta em relação aos 3 volantes. Surpreendeu a situação com 3 volantes, saindo com os 3 volantes? Lhe agradou essa situação? Há chances de permanecer para o restante dos jogos, ou principalmente nesses 2 que tem fora de casa, a sequência com 3 volantes? E a situação do Thiago Alagoano? Como é que foi também a conversa com o Thiago Alagoano em relação à situação dele ficar no banco de reservas e ser opção para o jogo? Se vocês lembrarem, eu estreiei contra o Vitória. E se vocês lembrarem, eu joguei com 3 volantes. Do lado direito, Zé Matheus, Rodolfo centralizado e Marlone pela esquerda. E eu mantive. Se vocês lembrarem, contra o Sampaio Correia, o Marlone, ele só não entrou jogando porque ele ficou afastado por causa de uma lesão. E aí, ele acabou entrando no intervalo, era para 3 volantes. Se vocês lembrarem do jogo contra o Vasco, do jogo contra o Brasil de Pelotas, eram 3 volantes. Era Rodolfo no primeiro, Zé Matheus e o Nonato pela esquerda. Então, eu só tive que mudar e no mesmas estratégias no jogo por não ter características. O Nonato eu não gostei da maneira em que estava jogando, então eu tinha que permanecer da maneira com 2 volantes, jogamos com 3 abertos. Então agora, o Felipe Souto recuperado, eu tenho um canhoto que me faz para aquele lado, e não preciso falar da experiência, onde o Felipe Souto jogou, né? Então eu acredito que jogadores cascudos, jogadores de uma divisão, aonde consegue me dar um suporte, então por isso é feito. Thiago Alagoano é igual a todo e qualquer atleta que aqui está.
No momento em que eu vou colocá-lo, eu vou convocá-lo e vou dar moral e vou mostrar como jogar. E na maneira em que eu tenho que tirar, não só o Thiago, todos eu converso. Eu dou a explicação do porquê e de que maneira. O Thiago acabou entendendo, acredito eu, que um atleta profissional com a experiência que ele tem que nesse momento contribuir o máximo com o Brusque, pois ele é um ídolo, ele é uma pessoa que fez muito pelo Brusque e tem muito ainda a dar. E não é porque de repente não entrou jogando que não serve mais ou que está mal, não, foi uma estratégia, era para ele ter entrado até antes. É que as situações em que ocorreram, principalmente com a troca do Jansson, que nós tivemos que ter uma ação, eu tinha também que me preocupar, porque nós tínhamos um Felipe Souto muito tempo sem jogar, o John Clay, que não está suportando ainda uma partida toda, e o Tony, muito tempo sem jogar. Então, são jogadores que a todo e qualquer momento eu tenho que prestar atenção, porque eu tenho que tirar. Como eu tinha só mais 2 ações, e tinha 4 para trocar, eu tenho que ser cirúrgico. Eu tenho que pensar muito no que eu vou fazer, senão eu atrapalho quem está lá dentro. Então, o torcedor, ele é passional, ele só vai falando troca. Nós não, nós temos que pensar o jogo, somos profissionais para isso, e nos determinados momentos que nós achamos que precisa de uma troca para que o time possa se manter ou melhorar, as trocas vão ser feitas. Mas o Thiago Alagoano é um profissional e de um caráter muito grande. Vaguinho, boa noite, é João do Jornal Município, parabéns pela vitória. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a participação da torcida no jogo de hoje. Talvez a noite com mais participação, né, do público. Foram 998 torcedores no público total, né? O recorde desde que a torcida pôde voltar ao Augusto Bauer. Como que você vê a influência do torcedor nesse momento? Quem ajudou demais na vitória foi o torcedor. Quem fez com que os atletas dentro de campo respondesse e fosse para cima do Náutico foi o torcedor. Por isso que eu aplaudi ao término do jogo e fui para eles em todos e fiz questão de caminhar o jogo todo, porque a torcida fez com que a equipe conseguisse alcançar a coragem, a vibração, o entusiasmo que foi e a busca do resultado. É que antes a torcida estava carente, ela não podia vir, não estava podendo, e aos poucos vem voltando e vem acreditando na equipe. Hoje, a torcida foi fundamental para que viesse a vitória. E a gente aqui implora para que todos os jogos, faltam mais 2 em casa, venham, joguem conosco, porque nós precisamos de você para que o Brusque permaneça na Série B. Vaguinho Dias, Cláudio Santos, Rádio CM Esportes. Vaguinho, um jogo onde aconteceu de tudo, principalmente nervosismo e de ambos os lados. O importante era a vitória. Que análise você faz de erros que tem para se corrigir e de acertos que devem ser mantidos para os próximos jogos? Eu acho que nós tivemos muito mais acertos do que erros nessa partida, né, especial. Se você pegar o scout do jogo, se você lembrar do primeiro tempo, o Náutico não nos atacou, o Náutico não perdeu gol, o Náutico não teve chances nenhuma. Se você lembrar, o primeiro gol foi numa bola boba lá do lado direito, aí teve um escanteio. Aí do escanteio o alemão tirou, o Totti foi nela, bateu no Totti, tirou do Ayrton e ele chutou, gol. Uma outra de uma falta aqui atrás, originou o escanteio e tomou gol. Então, ou seja, os nossos acertos foram muito maiores do que esses erros. Se falar assim, você não sabia que o Giancarlo bate muito bem os escanteios e bate no primeiro pau? Todos nós sabíamos. Todos nós tínhamos a noção de que o Caio Dantas ele é muito perigoso dentro da área. Agora, no momento, a execução são dos atletas. E veio o terceiro gol do Náutico, que foi de um lateral, aqui de um lado, que o Jans cabeceou, desviou do Ayrton e ele chutou e fez o gol. Então, olha os gols que nós estamos tomando. Isso não é de erros, por exemplo, que tem que ser corrigidos. São de situações que acontecem no jogo. No jogo. Então, infelizmente, nós estamos tomando muitos gols assim. A gente tem cobrado, tem mostrado em vídeo, tem trabalhado, mas ainda continuamos tomando. Vamos torcer para que as coisas melhorem nesse sentido aí. Boa noite, professor Vaguinho, Jean Pablo do Esporte Campeão. Queria perguntar para ti o seguinte, geralmente a gente tem aí em conquistas de título ou de não rebaixamentos, jogos que marcam uma arrancada, marcam um momento de conquistar aquele objetivo.
Será que o jogo de hoje, esse 4-3 frenético, dá para dizer que é o jogo que pode marcar essa arrancada para o Brusque ficar na Série B? Prazer falar contigo, Jean. Eu vou falar para vocês o que eu falei com o atleta agora essa semana, com os atletas. Eu falei que num quadrangular de Série C, você tem 6 jogos. Quando nós viemos aqui no Brusque na Série D, para você classificar, você tinha 6 jogos. Só passa aquele que tiver 3 vitórias. Caso ou outro aconteceu com o Brusque aqui, que teve 2 vitórias e 3 empates aí, o ano passado na Série C. Mas a grande maioria, você precisa de 3 vitórias e 1 empate. Se nós queremos um acesso, se nós queremos subir, você tem que ter 3 vitórias e 1 empate. E todos os jogos em casa tem que ter vitórias. Foi o que foi comentado, falado, cobrado, exigido, e nós tivemos ações hoje para isso. Então nós conseguimos, dentro dos 6 jogos, a nossa primeira vitória em casa. Então nós estamos no caminho. Agora, dá moral? Dá muita moral. Porque foram jogos que foram de virada. Sai perdendo, empata. Os caras fazem o segundo, você empata. Você está ganhando, você toma o gol de empate. É muito desespero, é muita situação difícil. Mas superamos todas elas. Então eu espero que a confiança seja maior ainda e que agora, os 2 jogos fora de casa, nós conquistamos pontos lá fora. Vaguinho, boa noite. Sidney Silva, do Sport AC. Primeiramente, parabéns pela vitória. Vaguinho, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a entrada do Felipe Souto, né, no lugar do Thiago Alagoano, como que você avaliou a entrada do jogador, até pelo rendimento da própria equipe, conseguiu ser superior ao Náutico na partida, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você fizesse uma avaliação também dos gols que a equipe sofreu, né? Foram 3 gols de bola parada, né? 2 no cobranças de escanteio, oriundas de escanteio, e uma oriunda de um lance lateral. É o 4º jogo consecutivo, na verdade dos últimos 5 jogos, o Brusque em 4 oportunidades leva mais de 3 gols, então é uma situação também que você deve estar trabalhando muito com os atletas para que, obviamente, o rendimento da equipe, principalmente agora nessa reta final, possa melhorar, né? Hoje o ataque correspondeu, marcou 4 gols, criou oportunidades de fazer até mais, mas a gente sabe que a sequência, os jogos cada vez afunilarem mais, e esse quesito da bola parada é muito importante para definir as partidas. Então, como que você avalia isso, né? Já pensando também na sequência da competição. Obrigado e parabéns novamente. Obrigado, Sidney. Cara, se fosse só comigo que tivesse tomado esses gols, eu falaria que talvez eu teria que mudar um esquema, teria que cobrar alguma coisa, mas acho que não, né? Acho que desde o início da competição a equipe vem tomando gol demais. E eu até me lembro que antes mesmo de eu acabar chegando aqui, levou 4 do Curitiba. E esses gols que nós estamos tomando agora, se você analisar, Sidney, foram a maioria de bolas paradas. E as bolas paradas que nós ocasionamos de bobeira, não de pressão do adversário. E essas bolas paradas nós estamos tomando e estamos treinando, tá? Não só treinando escanteios, faltas, não. Nós treinamos ataque contra a defesa, treinamos jogadores individuais, nós fazemos todo instante ele ataque a bola, nós estamos fazendo a todo instante que a gente consiga pegar no ponto mais alto e principalmente atacar a bola. Então está sendo trabalhado. Hoje tomamos 3 gols e contra o Vila Nova 2, né? Os 2 primeiros aí, que foram também de bola parada. Primeiro de escanteio, segundo de pênalti. Então, a gente está treinando, cara, está trabalhando. O atleta lá dentro é que tem que tomar essa tomada de decisão e tirar. Agora, nós sabemos dos jogos decisivos, né? E na Série B todos são decisivos, desde o primeiro. A soma de pontos é igual. E agora nós estamos numa fase em que apertou. Você viu Londrina, foi lá fora e ganhou hoje novamente do Remo. Está no calcanhar. Mas isso tem mais clubes também que estão numa situação perigosa. O próprio Cruzeiro, a própria Ponte Preta, nós, Londrina, está todo numa situação muito parecida. Então tem que saber conquistar os pontos, saber como jogar e que a gente consiga diminuir principalmente alguns gols que nós estamos tomando, principalmente de escanteio.